Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro. Vamos nessa aula dar alguns exemplos sobre o raio atômico e sobre energia de ionização. Na verdade, nós vamos treinar um pouquinho aí com o que nós aprendemos sobre esses dois conceitos. Quando se trata de raio atômico, nesse exemplo nós vamos classificar esses 5 elementos químicos de forma crescente, ou seja, do menor para o maior raio atômico. Quando nós pensamos em raio atômico, duas condições devem ser observadas. A primeira é a quantidade de camadas eletrônicas que esses elementos químicos possuem, ou seja, em qual período da tabela periódica eles estão. Porque quanto maior é o número de camadas eletrônicas, maior será o raio atômico. Agora, se os elementos químicos estiverem em um mesmo período da tabela periódica, ou seja, possuem o mesmo número de camadas, aí nós vamos olhar para o núcleo. Por quê? Porque quanto maior for o núcleo, menor será o raio atômico, uma vez que um núcleo maior atrai mais os elétrons da última camada, e isso provoca uma diminuição do raio atômico, ok? Então, olhando para esses 5 elementos, vamos classificá-los em ordem crescente. Primeira coisa que nós vamos observar, então, é em qual período esses elementos químicos estão localizados. O magnésio, ele está aqui, ó, no terceiro período da tabela periódica. Já o berílio está aqui, ó, um pouquinho acima, localizado no segundo período da tabela periódica, assim como o nitrogênio também, que está no segundo período da tabela. Já o cálcio está aqui, ó, logo abaixo do magnésio, no quarto período da tabela periódica, junto ao berílio, que está aqui, ó, um pouquinho à frente, também no quarto período. Então, olhando para os períodos somente, o berílio e o nitrogênio possuem os menores raios, enquanto o cálcio e o bromo possuem os maiores raios. Então, nós vamos classificá-los agora. Olhando então para o berílio e o nitrogênio, eles estão no mesmo período. Então, nós vamos pensar agora no tamanho do núcleo. Quanto maior for o núcleo, menor será o raio atômico. Ou seja, o nitrogênio ele possui um núcleo com 7 elétrons, ele tem então um raio atômico menor que o raio do berílio, que possui um núcleo com apenas 4 elétrons. Passando à frente, nós temos agora o magnésio, é o único que está localizado no terceiro período. Ele tem um raio atômico maior que o berílio e o nitrogênio. Por quê? Porque ele tem uma camada eletrônica a mais. Seguindo agora para os elementos que estão no quarto período, e por isso eles possuem raios atômicos maiores, nós vamos olhar então para o núcleo do cálcio e do bromo. O bromo tem um núcleo maior, o bromo contém 35 prótons no seu núcleo, enquanto o cálcio possui apenas 20 prótons. Assim sendo, o raio atômico do bromo é menor que o raio atômico do cálcio. Então, aqui nós classificamos de forma crescente esses 5 elementos químicos de acordo com os seus raios atômicos. No segundo exemplo, nós vamos falar sobre a energia de ionização, que vocês também conhecem como potencial de ionização. Essa energia é aquela que nós precisamos fornecer para arrancar, para retirar da eletrosfera um elétron do átomo, ou seja, para arrancar ali da última camada um elétron do átomo. Pensando em energia de ionização, quanto maior for o núcleo, maior é a atração sobre o último elétron, sobre o elétron que está na última camada, ou seja, mais difícil é arrancar esse elétron. Sendo assim, a energia que eu tenho que fornecer para retirá-lo da eletrosfera, ela tem que ser maior, é a energia de ionização. Então, nós temos aqui 3 exemplos. Nós temos o cloro com 17 prótons no núcleo, o enxofre com 16 prótons e o fósforo com 15 prótons no núcleo. De quem é mais difícil arrancar o elétron? É mais difícil arrancar o elétron do átomo de cloro, porque o núcleo dele é maior
e atrai mais os elétrons aqui da terceira camada. Aqui nós estamos olhando três exemplos, três elementos que só possuem três camadas eletrônicas. Se o elemento possui mais camadas eletrônicas, o que acontece com a energia de ionização? Ela tende a diminuir. Já quanto menor o número de camadas, maior será a atração do núcleo sobre aquelas poucas camadas e maior a energia de ionização que eu vou precisar, tá? Então, aqui nós estamos olhando para três elementos com a mesma quantidade de camadas. Olhando esses três elementos, eu só penso no tamanho do núcleo. O cloro tem um núcleo maior, então a energia de ionização do cloro é maior que a energia de ionização do enxofre, que é maior que a energia de ionização do fósforo. Só um paralelo que eu quero fazer com vocês antes de terminar essa aula é que elementos químicos que possuem baixa energia de ionização, eles tendem a formar cátions. Por quê? Os cátions são aqueles íons positivos que perdem facilmente um elétron, ou seja, eles perdem facilmente esse elétron justamente porque a energia de ionização desses elementos é menor, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem compartilhar com outros colegas lá na nossa rede em umquadro.com.br. Um grande abraço e bons estudos!